Olá! Sejam todos bem-vindos a essa série de aquecimento para a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é um evento onde eu, Adriana Macedo, explico o que você pode fazer para trilhar essa jornada. E para você se inscrever, é muito fácil. Clique no link que aparece nos comentários desse vídeo. E no conteúdo de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre mitologia, sobre um clássico indiano, um livro, gente, que eu amo, que é o Bhagavad Gita, né? Inclusive, ele está aqui comigo. Ó, esse livro. Esse livro é um clássico da literatura hindu. Para quem está aí me acompanhando nessa série de aquecimento, para essa jornada incrível, eu já até comentei em uma aula sobre a parábola dos talentos, né? Também fazendo menção à nossa religião, né? Para quem é cristão, enfim. E hoje eu trouxe aqui o Bhagavad Gita, que é um clássico da literatura hindu. Nesse clássico, ai, gente, eu amo esse livro, eu já li várias vezes. E recomendo você também a ler. Se você não quiser ler na internet, tem áudios, então escute, ou pegue algum comentário, é muito bacana. Porque esse livro, ele retrata uma guerra. É, uma guerra. E nessa guerra, é uma guerra que acontece no cenário, né? Tem todo ali um cenário montado, tem o ator, né, e principal protagonista desse livro, desse clássico, que é o Arjuna, que é um príncipe, né? Um príncipe que está ali diante de uma batalha. Que batalha é essa, Adriana? O que que tem a ver essa batalha com a nossa jornada, com essa série de aquecimento? Ai, tem tudo a ver. Nesse conteúdo de hoje, eu também vou trazer umas ilustrações sobre mitologia. Ai, mitologia? Nossa, agora eu não entendi nada. Mitologia, clássico indiano. Ai, você vai compreender. Porque a mitologia, gente, nada mais é do que são referências, né, simbólicas para a compreensão da vida humana. Então, quando você lê sobre um mito, para quem eu, assim, eu amo, né, filosofia, mitologia, amo esses temas. Por quê? Porque é uma forma do homem, do ser humano, se conhecer através de um mito. E como a nossa jornada, já está dizendo, jornada do herói, né, aquele que trilha uma jornada, chega lá no final. Então, até que esse herói trilhe essa jornada, ele vai passar por várias fases, né? E hoje, nessa aula, é isso que eu vou comentar um pouquinho com você. Então, vamos lá, para o livro Bhagavad Gita. Nessa, nessa narrativa, Arjuna é um príncipe e ele tem que enfrentar um exército. Ele está ali com o exército dos Pandavas e ele tem que enfrentar o exército dos Kauravas, que teoricamente seriam os inimigos. E aí, quando ele chega no campo de batalha, que ele começa a olhar para o exército inimigo, contrário, ele começa a ver que não são inimigos, são pessoas que ele conhece, muitos são até familiares. E ele fica em pânico, ele fala: como que eu vou guerrear? Como que eu vou enfrentar os meus familiares, pessoas que eu conheço? Não. E ele volta, ele fica assim muito triste, muito frustrado, né? Fala assim: nossa, eu não posso guerrear. Só que na carruagem do Arjuna tinha um cocheiro. E sabe o que era esse cocheiro, gente? Era a representação de Krishna. Krishna, né? É aí representando o divino. E é como eu sempre falo, o divino, ele não tem um nome. Ah, ele não tem um nome. Ah, o divino, o nome dele é tal. Não, os nomes foram dados, né? Cada cultura, cada religião tem os seus nomes. E Krishna é essa representação, né, dentro da mitologia, dentro da religião, dentro da cultura indiana. E Krishna vendo Arjuna naquela angústia, naquele desespero, aí Krishna começa a falar com Arjuna, né? O divino ali se manifestando em Arjuna. E ele começa a compreender que aquela guerra nada mais é do que uma guerra que está acontecendo dentro dele. E o que significa esses dois exércitos? Pandavas e Kuravas. Bom, vamos lá. Os Pandavas representa, né, o significado são o exército das virtudes, aquelas coisas de mais elevada que o ser humano tem dentro de si. E os Kuravas seria a parte mais densa do ser humano, né? Os vícios, aquele ser humano que está muito preso nos seus instintos. Então, a guerra que retrata aqui no Bhagavad Gita é essa guerra interior entre
os nossos vícios e as nossas virtudes, né? Quantas vezes a gente está, eu falo, já passei por algumas questões no passado, alguma situação, às vezes a gente se deixar levar muito, né, no instinto, ser muito reativos. E hoje, com todo esse conhecimento, né, que eu trilhei, que eu aprendi, então hoje eu sou mais observadora do processo. Como eu já me conheço um pouco, não vou dizer muito, né, porque a gente está no processo contínuo, mas hoje eu já tenho um conhecimento suficiente para me compreender. Então, entender aquilo que é reativo, aquilo que eu estou fazendo no instinto, ou aquilo que eu estou fazendo de fato como ser humano. E o Krishna se apresenta a Arjuna, né, falando isso para ele, que era para ele guerrear sim, e que tudo aqui era transitório, né, que o mais importante mesmo é essa conexão com o divino. E onde que está esse divino? Né? Onde que está esse divino que todo mundo fala? Esse divino está dentro de nós. Né? Então, nesse livro, retrata bem isso. E para deixar esse tema mais palpável, assim, né, de compreensão, eu vou trazer também um pouco da mitologia, para que vocês compreendam, né, tanto que o Bhagavad Gita quer dizer, como também trazendo aí essa simbologia da mitologia. Então, na mitologia, eu creio que vocês já viram, né, já ouviram falar. Quem nunca ouviu, gente, por favor, pesquise, entre lá na internet, jogue lá, Minotauro, Centauro, mitologia. Vocês vão ter toda uma explicação. E o Minotauro tem toda uma história, né? Esse Minotauro, gente, causou muito problema aí na época antiga, né? Então, o que que acontece? O Minotauro é um ser, né, que ele nasceu de uma união entre uma rainha, né, e um touro. Aí você fala, nossa, Adriano, um touro, por isso que é Minotauro. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o mito, como que funciona. Existiam reininos, né, um rei de Creta, né? Já ouviram falar de Creta, né, lá da Grécia. E esse rei, naquela época, tinha, para quem conhece um pouco de mitologia, a gente tinha os deuses, né? Tinha um deus, Poseidon, né? Que é o deus dos mares. E ali, o Poseidon faz com que saia dos mares um touro branco. E o rei Minos ficou super encantado. Só que aquele touro, ele teria que sacrificar ao deus Poseidon. E ele, né, no seu instinto, ele fala: não, imagina, não vou sacrificar, que touro lindo e tal. E aí acontece que a esposa dele se apaixona por esse touro. Isso é um mito, tá, gente? Isso é um mito. E a esposa se apaixona. E aí ela concebe um minotauro, que é um homem com cabeça de touro. E Adriana, mas o que que tem a ver tudo isso? Isso mostra o quê? Né? Esse minotauro é uma representação do homem que deixou de ser dominado, que vive apenas nos seus instintos, né? Nos seus instintos mais grotescos, que não conseguiu ainda estar na qualidade de um ser humano, de agir como um ser humano, né? De agir com amor, de agir com a gratidão, de agir com a generosidade. Mas é a representação do minotauro é aquele homem que ainda vive para os instintos, né? Prejudicando outros, puxando o tapete dos outros, pensando só nos seus interesses próprios, quando na verdade ele teria que estar mais elevado, ele teria que estar mesmo na sua condição humana, ser humano, encontrando ali, se harmonizando com essas polaridades dentro de si. Então, o Arjuna, aqui do Bhagavad Gita, ele representa esse homem, né? Esse homem, quando a gente fala ele está, na verdade, sendo uma referência para toda a humanidade. Então, se um homem consegue harmonizar suas polaridades, né? Seus defeitos, as suas virtudes, se ele equilibra isso e deixa as virtudes sobressair, qualquer homem consegue. Ah, se um conseguiu, nossa, se fulano conseguiu, eu também consigo, é mais ou menos assim. Então a gente tem essa jornada, né? Por isso que a jornada do herói é mágica, né? Porque você vai seguindo ali os passos, poxa, se um atingiu, eu também consigo. Então o Arjuna vem com essa representação de mostrar que ele conseguiu equilibrar esses centros dentro dele e deixou com que o exército Pandavas fosse vencedor, né? As virtudes se sobressaíram sobre os defeitos, sobre o lado mais instintivo. E aí a gente também tem uma outra figura mitológica, eu tenho certeza que vocês já viram em desenhos, eu assistia na minha infância, né, assim, nos desenhos animados, passava muito essa figura, que é do centauro. O centauro, você já vai ver ali um homem, né, com um corpo de cavalo, mas do tórax para cima ele é homem, e para baixo ele é cavalo. E ali é uma outra simbologia. Ali já é a simbologia do humano, do ser humano, né, do aspecto mais humano, dominando
o aspecto animal, né? Diferente do Minotauro, que você vê um homem, porém com a cabeça de touro. Então, é uma pessoa totalmente louca, enfurecida. Tanto que esse Minotauro, na Grécia, ele tinha que morar, ele morava dentro de um labirinto. E ele era alimentado por pessoas, né? Pessoas eram sacrificadas para ele, mostrando um instinto mesmo. Até que um dia, né, entra aí um grande herói e consegue dominar esse Minotauro, que é o herói Teseu, né? Creio que vocês já ouviram falar. Se não, pesquisem também, que é muito legal a gente compreender o mito, porque compreender a narrativa do mito de uma certa forma, compreender também a nossa trajetória, a nossa jornada. Eu sei que a gente vive dentro de uma cultura, dentro de um paradigma hoje, que as pessoas não têm mais tempo para isso. Acha até que é uma perda de tempo, sabia? As pessoas acham uma perda de tempo. Só que isso ela está deixando de se conhecer, está deixando de saber um pouco mais da história dela, porque tudo que está aí de mitologia, esses contos, nada mais é do que a história do ser humano, né? A história do próprio humano. A gente tem lá também a Odisseia, né? Do retorno de Ulisses, que também foi um grande herói. E Ulisses, ele passa por várias coisas. E isso é o quê? Para ir limpando, para ir harmonizando esses instintos. Até que chega, porque ele era uma pessoa assim, arrogante, né? Queria até brigar com os deuses, né? Enfrentar os deuses, imagina. Até que chega um dia que ele reconhece que ele é ninguém, né? E essa façanha dele de falar não sou ninguém foi o que salvou a vida dele. Então, chegar a um ponto dele ser humilde também, humilde, e aí ele começa a se conhecer, começa a voltar para dentro de si, e aí ele retorna para sua cidade, né? Retorna lá para sua cidade, vira para sua esposa. Então, assim, tudo é um processo. Então, às vezes, vai depender de cada pessoa o processo, né? Tem pessoas que passam por um processo mais lento, outro mais rápido, vai depender de quanto ela capta a mensagem para essa mudança, né? Então, nesse livro aqui, o Arjuna, ele traz essa representação do homem que dominou os seus aspectos instintivos, os seus aspectos mais densos, e aí deixou com que as virtudes, né, florescessem. E a representação do Minotauro e do Centauro, eu quero que isso fique bem gravado, né, assim, vocês reflitam muito sobre isso, e hoje mesmo, né? Depois desse vídeo aqui, já comece a refletir. Veja quais ações você está tendo mais no seu dia a dia. Ações mais humanas, assim como o centauro, né? Que está ali dominando o animal, está sentado no animal, ou ações mais animalescas, mais grotescas. Porque o minotauro, a cabeça do touro está ali no humano. Então, é isso, gente, que vocês reflitam, né? E como eu disse, essa aqui é uma série de aquecimento. É como se eu estivesse te preparando vocês, né? Um preparo para que vocês desfrutem ali do grande dia, né? Que eu vou explicar com mais detalhes toda essa questão aí dessa trajetória incrível que tem mudado aí a vida de muitas pessoas. Então, gente, reflitam sobre isso. Veja quem está dominando mais aí na tua vida, né? São os Kuravas ou os Pandavas. Lembrando que Kuravas e Pandavas eram dois exércitos inimigos. Inimigos por quê? Porque estavam nas polaridades, né? E nada estava fora. Então, quem lê o Bhagavad Gita de uma forma literal, assim, de ler, vai talvez não entenda. Mas quando você traz esse sentido espiritual, que é isso que a mensagem quer passar, né? Tanto que o Bhagavad Gita, quer dizer, o nome do livro é Canção do Mestre, Canção do Senhor, né? Canta ao Senhor. É algo assim, mas esse Senhor é o quê? É um Senhor que está lá fora? Não, é um Senhor que está aqui dentro, né? É o divino que está aqui dentro, muitas vezes clamando, muitas vezes ali buscando com que você desperte, com que você floresça, com que você dê o teu recado ao mundo como um ser humano, né? Como alguém que veio e se realizou. E às vezes você está tão preso nos instintos, está tão identificados. Porque lembra no comecinho que eu falei que a Juna, quando ele vai lutar, ele vê que o exército tem conhecidos, familiares, ele chora, ele fica apavorado. E o que que isso quer dizer para nós? Que às vezes a gente está tão identificado com aquele defeito, com aquela coisa assim negativa que a gente acha que é nossa aqui. Fala, nossa, mas eu sou assim. Tem gente que sabe, é até um prazer em falar. Nossa, mas eu sou desse jeito. Falou comigo é assim. Nossa, você está sendo dominada pelos Kuravas, pelo exército Kuravas. E você agora tem que harmonizar isso, deixar que os Pandavas floresçam.
Então, às vezes a pessoa está tão no automático que ela não percebe que ela está sendo manipulada, né, ali por uma virtude ou por um defeito, um defeito no caso, que às vezes ela incorporou, aprendeu e achou que aquilo é dela. Não, em essência, o ser humano é puro, né, é puro. E o belo é que tem que florescer em nossa vida. Então, que a gente possa pegar aí a lição do Arjuna. É muito lindo esse clássico, né? Quem puder ler, eu recomendo. É muito legal mesmo. Traz, assim, uma compreensão muito grande até do nosso papel aqui enquanto ser humano. E pratique, pratique. Então, quando você tiver aquelas reações reativas, comece a falar, opa, os Kuravas estão querendo se manifestar. Não brigue com os Kuravas. Observe e deixe que os Pandavas floresçam. Né? Até quando eu comecei a ler, eu comecei a fazer um exercício. Pega um papel e comece a escrever o que você tem de Kuravas e o que você tem de Pandavas. Lembrando que Kuravas são os nossos defeitos, são nossos vícios, né? Aquelas coisas mais densas. E os Pandavas, aquelas coisas mais lindas que todo ser humano carrega dentro de si e que às vezes não acessa. Por isso que você está aqui comigo nessa jornada. Porque nessa jornada eu vou te ensinar a acessar isso, gente, de uma forma assim tão leve, tão fácil, tão pleno, tão feliz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje, né? Era uma coisa assim para instigar mesmo vocês, né? Porque a jornada do homem aqui nesse plano é uma jornada mesmo de autoconhecimento, da gente se conhecer. E a gente não se conhece assim da noite para o dia. Não. É um processo. Tem gente que passou a vida inteira aí debruçado em livros, estudando, tentando compreender o fluxo, mas quanto mais o ser humano tiver autoconhecimento sobre si mesmo, muito mais fácil será aí a vida dele aqui nesse plano, o entorno com os amigos, familiares, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então, gente, gratidão, beijos no coração, tá? Pratique, leia, pesquise sobre Bhagavad Gita, pesquise aí sobre o Minotauro, o Centauro, vai estudar um pouquinho mais sobre isso, porque estudar isso, como eu falei, é estudar a nossa própria história de uma forma simbólica, né? Simbólica. E quando eu falo de simbólica, é uma história, uma simbologia ali que te traz uma verdade, né? Então, o Minotauro, ele representa isso. É um homem com cabeça de touro, né? Tá de touro, representando as coisas mais animais, assim, né? Animalesca mesmo do ser humano. Sabe aquele ato que às vezes um homem comete e fala, nossa, ele ainda foi pior que um animal, porque o animal ainda age nos seus instintos. Tá tudo certo. E o ser humano, ele pode trabalhar nas suas virtudes. E ele tem esse livre-arbítrio, essa escolha, né, de fazer trilhar um caminho. E muitas vezes ele está tão preso nessa questão instintiva, dos curavas dominando, que ele não consegue enxergar. Então, que você possa hoje fazer uma autoanálise, ver o que está dominando a tua vida. São os curavas ou se são os pandavas? Então é isso, gente. Beijos no coração. Estou muito feliz aí com esse aquecimento para essa jornada incrível, porque vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Olha, gratidão e até o próximo conteúdo.